É, Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, tá? No último encontro síncrono, nós falamos sobre os índices contábeis, confere? E eu já tinha postado três atividades no SIGA, três listas de exercícios. Eu reforço que não é para entregar nenhuma até agora, tá? É só para tentar fazer. E na aula de hoje, nós vamos justamente iniciar a resolver as listas, tá? Para ter. Até agora a gente falou. Aí agora é mostrar como é que faz, né? Para clarear as ideias. Eu vou só aqui. Aliás, vou abrir um Excel. Eu já tenho um Excel aberto. Pronto. Vamos iniciar a primeira lista. Na realidade, não é a primeira lista, é um exercício, né? Que ele traz aqui. Eu coloquei o exercício no Word, o comando, né? E coloquei os dados numa planilha do Excel. O que eu quero basicamente nesse exercício? Calcular a análise vertical, a análise horizontal e fazer um breve comentário, tá? Sobre as possíveis implicações dessa, como é que eu posso dizer? Desses achados, né? Ok? Então, deixa eu só. Pronto. Aqui aí no Excel, não sei se vocês estão acompanhando, enfim, eu trouxe informações de 2014, 2015 das lojas pan-americanas, tá? Primeiro, nós vamos fazer a análise horizontal, tá? Vou colocar aqui AH. Se alguém tiver dúvida ou alguma colocação, vai falando no chat, tá? Só para relembrar, o que diz a análise horizontal que a gente conversou nas aulas anteriores? A análise horizontal eu vou comparar ano com ano. Lembra que nós colocamos aqui, deixa eu só tá aqui. Análise horizontal, o primeiro passo a gente vai ter que definir qual ano base, tá? Que sempre vai ser o primeiro. E fazer a comparação, quanto foi a evolução de um ano para outro daquela conta, tá? Aí até a gente colocou aqui no exemplo, que a gente colocou no slide, divide um valor pelo outro, o do ano 2 dividido pelo ano um vezes esse resultado dessa divisão vezes 100. Vai me dar em valores percentuais, tá? Vamos fazer aqui. Lembrando aqui que o primeiro é 100, né? 100% para todo mundo. Vou logo traçar aqui 100% para todo mundo, inicialmente no balanço. Cem, né? E agora eu vou fazer o ano 2, que é para saber a evolução. Eu vou comparar 2015 com 2014, análise horizontal. Então, igual 2015, no caso do ativo total, dividido pelo ano anterior.
vezes 100. Vai dar o valor, tá? Eu vou diminuir as casas decimais aqui para ficar mais interessante. Como a gente está fazendo no Excel, é o mesmo procedimento. Eu vou só puxar, tá? Aqui vai ser dividido por zero, porque aqui vai dar esse erro que não tem saldo, né? Nas aplicações financeiras. O que que eu posso visualizar aqui inicialmente no ativo, com esses primeiros resultados? Vocês estão visualizando bem? Sim, professor. O que que eu posso visualizar aqui no ativo, nas contas do ativo? O que que aconteceu de um ano para o outro? Olha, se a gente observar aqui, eu tenho valores maiores. Eu vou marcar aqui de amarelo, tá? Hum, basicamente esses três, né? Os outros são os três maiores. O que que eu posso visualizar inicialmente? Olha aqui a linha do ativo total. Deu 119,5. O que que significa isso? De um ano para o outro, certo? O ativo total dessa empresa aumentou em 19,5%, tá? O ativo circulante, se a gente olhar entre ativo circulante e não circulante, o ativo circulante aumentou 20,08. Lembra sempre de tirar o 1 da frente, porque você está comparando ficando acima de 100, né? Ou seja, o ativo o ativo circulante aumentou 20,08 e o não circulante aumentou 17,08. Certo? Se eu olhar para os valores menores de 100, menores que 100, o que que significa? Vou botar aqui em vermelho para destacar, tá? Basicamente esses três. As disponibilidades, o ano anterior era 100%, agora é 88,4%. Se eu fizer a diferença, 100 menos 88, eu vou ter uma redução de 11,60%. Em outras palavras, a disponibilidade dessa empresa variou negativamente de um ano para o outro, ou seja, ou reduziu de um ano para o outro em 11,6%. O que que pode ter acontecido com isso, né? Com essa, o que que pode ter, o que que a empresa pode ter feito com essa disponibilidade, com esse dinheiro? Se a gente olhar para o estoque, por exemplo, olha, a gente vai ver que ele cresceu muito pouco. Provavelmente eu utilizei esse dinheiro para outras situações, ou seja, para investir no meu imobilizado, comprar imobilizado, aumentar imobilizado. Aqui o ativo, ó, se eu olhar o imobilizado aumentou 18% de um ano para o outro. Posso ter utilizado para cá. Ou seja, a empresa apresentou uma redução de suas disponibilidades de dinheiro em caixa nesse percentual que pode ter sido utilizado, aliás, que foi utilizado para outras finalidades da empresa. Eu tenho como especificar qual, professor, qual foi? Não. Eu apenas posso sugerir, porque aqui eu só tenho informação bruta, só tenho o saldo da conta. Se eu tivesse toda a movimentação, certo? Como analisar mais especificamente, eu teria como visualizar melhor, ok? Ó, valores a receber também reduziu. 100 menos. Opa. Reduziu bem pouquinho, né? 0,7%. Deixa eu aumentar as casas aqui que aparecem. 0,66. Já as duplicatas a receber diminuíram substancialmente, né?
diminuíram 66,67% de um ano para o outro. Ou seja, eu recebi, aliás, as duplicatas descontadas, desculpa. O que que aconteceu aqui? Não sei se vocês já ouviram falar que é duplicata descontada. Nada mais é do que a empresa, ela faz uma venda, certo? Ela precisa do dinheiro, ela não tem como esperar o prazo de vencimento de 60, 90, 120 dias. Ela vai ao banco normalmente e procede e realiza o desconto de duplicata, ou seja, vende para o banco antecipa o dinheiro para a empresa, porém ele cobra uma taxa, certo? No nosso caso aqui, foi uma redução acentuada. Provavelmente nesse período, aliás, provavelmente não, nesse período aqui, a empresa, as duplicatas foram vencidas, né? O banco recebeu o dinheiro e, consequentemente, a empresa deu baixa na contabilidade, certo? Mas foi bem acentuado mesmo, 66%. É o que chama mais atenção. E também teve aqui, ó, um investimento que se manteve. Não se teve diferença no investimento de um ano para o outro. Tá dando para acompanhar, pessoal? Tá sim, professor. Tá, ok. Então vamos fazer das contas do passivo e do Professor, PL? Oi. sobre essa questão, no caso, eu fui resolver, eu consegui calcular tanto a análise horizontal e a vertical. Só que no momento de fazer as possíveis, né, interpretações, eu achei que ficasse bem aberto definir possibilidades, né, como você pode dizer, comentários relacionados a essa análise. Então, quando se tem um objetivo, tanto administrativo, com a gestão não fica mais fácil a fazer essa análise, no caso, retirar a informação que eu preciso, porque aí, no caso, aponta várias coisas, né? Aí, por isso que a letra C da atividade eu deixei meio aberta. Eu digitei uma parte, principalmente relacionada a esse crescimento do ativo e, e outros pontos, só que, no caso, eu achei que tivesse muita coisa para comentar, entendeu? Não, tudo bem, você está certo. Aqui a gente está fazendo uma análise geral e superficial. Sim, Se eu tivesse um foco específico, ia ser tipo, eu mais quero útil. analisar o estoque especificamente, o comportamento. E eu ia ter como dar um comentário melhor. Ou se eu tivesse colocado lá na atividade, tipo, comente as maiores variações, certo? Positivas ou negativas. Como eu fiz aqui, eu separei as que variaram, aumentaram mais e as que variaram negativamente, tá? Mas assim, lá foi também, eu deixei bem aberto, mas pode fazer, tipo, se tiver aberto, eu posso determinar. Eu vou comentar as três maiores, as três maiores variações, as três menores variações, ou coisa do tipo, tá? Você tá certo no seu comentário, ok? Tudo bem, professor. No caso, se eu for um acionista dessa empresa, o que eu observo primeiramente? Olha, o acionista, ele vai olhar dinheiro, grana, certo? É claro que vai ter acionistas e acionistas, mas eu diria que o perfil, aquele, o mais tradicional. A empresa está gerando caixa, por quê? Eu vou me preocupar com a empresa gerando caixa. Se a empresa der lucro e não tiver dinheiro em caixa para pagar, para distribuir o lucro, eu não vou receber. Concorda? E também pode me acender a luz, o indicativo de tipo, poxa, ela está com um problema de caixa. Ela está gerando pouco caixa. Ou coisa do tipo. Tá? Então, pode ter um problema. Só um minuto.
Sim, voltando, desculpe. Se a empresa não estiver gerando caixa suficiente para distribuir para o acionista, é um problema. E se ela não estiver gerando caixa suficiente para pagar as suas dívidas, certo? Para honrar em dia suas dívidas. Também pode ser uma preocupação, tá? Para esse acionista que tem seu dinheiro investido lá. E também tem outras métricas, principalmente aqui na DRE, que são importantes. Primeiro, lucro, amigo. A empresa está dando lucro ou está dando prejuízo? Sabe? É uma grande preocupação. Tudo bem, professor. Era só uma questão de curiosidade, assim. Só para também fazer uma análise, né? Um exemplo, no caso. Uhum. Não, tranquilo. É porque eu estou tendo problema aqui com. Eu estou falando do celular e aparece na câmera do computador, aí estão ligando. Aí fica dando essa Professor, interferência. Oi. se me Oi. der licença, o senhor está com muitos programas abertos no computador? Aqui? Não. Por quê? Porque acho que a sua câmera, coisa assim, tá dando uma travada, mas parece ser queda de processamento, mas Eu tô. Realmente eu tô. Deixa eu fechar aqui. às Pronto, vezes acho que o Google Chrome também ele puxa muita memória. Enfim, Uhum. era só Tá uma ok. questão de. Às vezes pode ser internet também. A internet não tá muito boa não hoje. Pode ser isso, então. Ok? Ficou claro, Bruno, a ideia? Pessoal, alguém Sim, tem um professor. comentário? Perfeito. Ok. O mesmo procedimento para o passivo, tá? O passivo e o PL. Deixa eu só colocar a fórmula aqui. Mesma historinha. 2015 dividido por 2014 vezes 100, tá? Aqui eu vou puxar a fórmula para todo mundo. O que eu posso observar aqui, tá? Assim, em linhas gerais. Aqui tá faltando um valor. Só um minuto. Pronto. O que eu posso observar? Botar em amarelo, que é os positivos, né? Então, um norte. Aqui. 124. 123. Pronto. Se eu considerar passivo total e patrimônio líquido, de um ano para o outro, variou 19,05%, tá? Teve um aumento de quase 20%. Se eu considerar só o passivo, tá? Esse aumento foi de 15%, 15,06%. Aí dentro do passivo, especificamente do passivo circulante, eu tenho duas variações significativas aqui, aliás, três, né? Tem 126. As provisões aumentaram significativamente. Provavelmente essa empresa teve algum problema de questão trabalhista ou até mesmo uma questão propriamente dentro da empresa de algum tipo de incerteza, certo? Que ela acabou reconhecendo uma provisão. Empréstimos aumentou em 26,28%, ou seja, a empresa teve aqui uma necessidade de dinheiro maior nesse período, tá? E daqui também pode ser um sinal de alerta, tá, pessoal? Porque a gente viu aqui no ativo que as disponibilidades reduziram.
Ou seja, a empresa está... Ok, NASA. A gente viu aqui que a empresa está com as disponibilidades caíram de um ano para o outro. Não foi só o dinheiro em caixa. Também essa empresa, ela teve aqui um aumento, ó, de 26% dos seus empréstimos. Em seus empréstimos, ou seja, é dívida. Ela queimou caixa, ela usou o caixa que tinha, né? Além disso, ela também usou de capital de terceiros. Ela pegou mais dinheiro emprestado. Ok? Obrigações sociais e trabalhistas. Teve um aumento de 23,2%. O que pode ter ocorrido aqui? A empresa contratou mais funcionários ou teve mais demissões nesse período. Ok? Consequentemente, teve mais encargos e, consequentemente, se contratou, né? Teve mais um adicional de folha de pagamento de salários aí. Eu quero chamar a atenção aqui embaixo, olha, os empréstimos também, tanto de curto como de longo prazo, aumentaram. No curto prazo aumentou 26%, no longo prazo, aliás, desculpa, no longo prazo aumentou 112,69%. Certo? Outro ponto que também sinaliza que essa empresa precisou de dinheiro, certo? Nesse período, né? O capital social aumentou, tá? Aumentou, mas e pelo que a gente tá para ver aqui, não foi através de incorporação de alguma reserva, porque as reservas continuam aqui, né? Provavelmente os sócios tiveram que aportar mais dinheiro nessa empresa para poder provavelmente sanar algum problema aí, alguma necessidade de caixa que essa empresa tinha nesse período. Ok? De que são as possibilidades, tá, pessoal? Variação negativa, vamos dizer assim. Fornecedores. Né? É uma variação negativa, mas que se a gente levar em consideração a conta, né? É passivo, né? Ou seja, reduziu o seu saldo, a sua dívida com fornecedores. Então, isso é interessante, é bom. Ou seja, diminuiu aí em 3,07 mais ou menos. De redução. Isso é positivo para a empresa, tá? Aqui também outros passivos de longo prazo, ela conseguiu reduzir. E as reservas se mantiveram basicamente estáveis. O patrimônio líquido aumentou 24,56%, impulsionado pelo capital social e pelo ajuste a valor patrimonial que a empresa teve. Ela teve um ajuste a valor patrimonial, ela reavaliou algum ativo dela, tá? Em 332%. Aumentou de um ano para o outro. Okay? Aí agora vamos para a DRE. Análise horizontal. O mesmo procedimento, certo? E agora, a mesma, um pelo outro, vezes 100. Apesar de alguns valores aqui, pessoal, tá negativo, por se tratarem de despesas, tá? No caso aqui, a gente está avaliando o aumento de um ano para o outro. Então, ainda é coerente. Apesar que alguns livros, eles falam que é melhor a análise vertical
para itens da DRE se torna mais interessante, ok? Mas aqui vamos fazer a horizontal também, que é para ter uma noção. As vendas aumentaram em 17,8% de um ano para o outro. Isso é bom, positivo. Entretanto, os custos dos bens e serviços aumentaram 15%. Meio que acompanharam, né? Tipo, cresceu 17% a receita, mas o custo acompanhou em 15%, quase 16%. Então, daí impactou um pouco, né? Se a gente olhar o resultado final. O resultado bruto aumentou em 19%. Aí aqui fica interessante a gente avaliar que é despesas, né? Olha, despesa. Só com venda eu gastei 18,6% a mais em 2015. Eu aumentei as despesas de venda em 18%, porém eu só consegui impulsionar a venda, né? É o que a gente fala que só se converteu em venda, né? O termo moderno, só impactou positivamente só 17%. Será que compensa? Compensou esse acréscimo na despesa com venda? As gerais e administrativas da mesma forma. Aumentaram 17%. Na realidade, todas aumentaram aqui. Agora, outras receitas aumentou em 324%. A empresa, provavelmente aqui, ela vendeu algum bem imobilizado, tá? Que deu um acréscimo aqui de receitas. Aliás, desculpa. Aqui é outras receitas. Provavelmente aqui deve ser receita financeira, tá? Não é venda de imobilizado, não. E outras despesas aumentou em 120%. Meio que aumentou proporcional aqui, né? Aliás, não é financeira, não. Aqui é outras despesas que outras receitas e outras despesas que eles avaliaram, tá? Porque a receita financeira está aqui, ó. A receita financeira aumentou 0,82 só, muito pouco. Entretanto, as despesas financeiras aumentaram 6,14%. Não compensou, tá? A arrecadação de imposto de renda, aquele aumento que a gente teve aqui de 17,8% de receita, impactou num aumento de 5,52% de imposto. E, consequentemente, esses 17% aqui de aumento na receita contribuíram para que o lucro aumentasse, guardadas as proporções, em 22%. Ok? Apesar de um aumento aqui que a gente vê aumento em praticamente todas as despesas. Foi favorecido aqui pela receita? Foi, que a receita aqui, outras receitas operacionais aumentou significativamente. Ok? Aí agora vamos para a análise vertical. AV. A análise vertical, eu sempre vou olhar, como a gente colocou aqui no slide. Deixa eu só voltar aqui para mostrar, para relembrar. Só um minuto. A análise horizontal, a análise vertical, o que ela faz? Olha, no exemplo que a gente colocou, eu vou avaliar, no caso aqui, o caixa em relação ao ativo total. Tá? O ativo total está aqui embaixo. É sempre a conta que eu quero, certo? No caso aqui, a conta que eu quero vai ser ativo circulante dividido
pelo ativo total. Certo? No caso aqui, e vezes 100. Vou arrumar a fórmula direitinho aqui. O que aconteceu aqui? O ativo circulante representa 58%. Droga. É B3. No Excel tem que segurar, amarrar a célula. Pronto. Todas as demais contas vão ser em relação ao ativo total, tá? No nosso caso aqui, só conferir. Ok. O ativo circulante representa 58,79% do ativo, tá? Do ativo total. O não circulante, 41,21%. Essa situação é interessante? É, certo? É sempre interessante você ter mais itens no circulante. Lembre-se que o circulante se transforma mais rápido em dinheiro, diferentemente do não circulante, certo? Ou seja, desses 58,79%, onde é que está a maior fatia? Está aqui, ó. 44% estão em valores a receber. Isso é bom ou é ruim? Eu diria que depende, certo? Isso depende, por quê? Depende da atividade da empresa. Se ela for uma empresa comercial que ela tenha muita venda, circule muita venda, ela está retendo aqui valores significativos no contas a receber. Ela vai precisar de mais dinheiro para manter a sua operação. Okay? Estoques, 13%. Certo? Tá razoável, tá? Mas é claro que eu teria que comparar, para ter uma precisão maior, comparar com outras empresas. Okay? 29% do não circulante está no imobilizado, e assim sucessivamente. Vamos fazer o outro, do ano seguinte. Tá? Deixa eu pegar aqui, vai ser o circulante dividido cifrão vou colocar o cifrão aqui para amarrar, vezes 100. No ano seguinte, o ativo circulante passou a ser 59% do ativo total, tá? Aumentou um pouco mais. Consequentemente, o ativo não circulante diminuiu, os valores a receber diminuíram, olha, se você observar, com o ano anterior, de 44 para 37. Deixa eu ver alguma outra variação brusca. Não teve. E as disponibilidades reduziram, tá? De 18 para 14. Okay? Essa seria a ideia, de saber o quanto representa em termos percentuais cada conta. Agora, olhando para o passivo e para o PL.
Deixa eu só fazer a fórmula aqui. Passivo. Se eu considerar o passivo total, o passivo total em relação ao passivo, a somatória, né? Do passivo mais o aliás, o passivo total mais o PL, que aqui não interessa tanto, o que interessa mais é aqui, dividido pelo passivo total vezes 100. Deixa eu puxar aqui a fórmula. Do passivo total, 67% está no passivo circulante e 32% no não circulante. No passivo circulante, eu estou olhando aqui, o item mais representativo é empréstimos, tá? 21%. Se eu olhar no longo prazo, também empréstimos e financiamentos, 31%. Okay. Dívida concentrada basicamente na dívida bancária, essa empresa, tá? Tem muita dívida bancária. Deixa eu olhar em 2015. Dividido por esse. Pronto. O passivo circulante aumentou de um ano para o outro, né? Na análise vertical também. Passou de 67 para 68. Empréstimos continua sendo a maior dívida, né? A maior conta, a conta com maior saldo. E os empréstimos de longo prazo também. Ou seja, de um ano para o outro não mudou muito o cenário. Ok, Jefferson. E NASA também. Ok. A dívida dessa empresa é basicamente bancária, tá? Se eu olhar aqui, se a gente olhar o PL, né? Deixa eu pegar igual capital social dividido em 40% do PL vai ser o capital social, já esperado, né? E 45% vai ser as reservas de lucros. Essa empresa tem muita reserva de lucro, provavelmente não. Ela não tem caixa suficiente, como a gente viu anteriormente, provavelmente para pagar, então ela está retendo aqui em reserva esses lucros para posterior pagamento. Vou fazer agora 2015 dividido. Fazendo o mesmo cálculo para 2015. Tá? Capital social continua crescendo,
E reserva de lucro também continua sendo a maior conta. Já aqui, na análise vertical, para a DRE, certo? Nós vamos ter uma diferença. Aqui eu vou relacionar todas as contas, tá? Todas as contas. Aqui. Divide pela receita, tá? Eu vou dividir todas as contas pela receita vezes 100, tá? Alguns vão dar negativo, gente, porque tá com sinal negativo, que é despesa, tá? Mas no final aqui... Oi? Você pode repetir essa parte que deu um leve bug aqui? Tá. O que eu fiz aqui, Valéria? Eu peguei, dividi, por exemplo, CMV pelo total da receita. Todas as contas que na DRE vai ser em relação à receita. Se no balanço a gente fez em relação ao ativo total para contas do ativo e depois em relação ao passivo total e ao PL para o lado do passivo, aqui a única referência que eu vou ter são as receitas. Tá? Quando eu faço essa divisão, aqui vai dar negativo, se você está observando, tá? Ou seja, dá negativo porque a conta aqui está negativa, tá? O saldo. Ok? Mas o que quer me dizer aqui? Que a empresa tem... deixa eu só tirar o negativo de todo mundo para ficar mais claro, tá? Sabemos que é despesa, mas eu vou tirar aqui só para facilitar a interpretação. Pronto. Ok. 42% da minha receita, aliás, 41,52% da minha receita é só custo de... Ixi, pessoal. Então, deixa eu só encerrar essa DRE aqui, que a gente interrompa a aula, já que está tão problemático aí para vocês. Tá? Aí eu gravo e eu posto para vocês assistirem num outro horário, fica melhor. O que eu quero dizer aqui? Da minha receita, 41,52% é custo, certo? 22% da minha receita é despesa. 7,6% são despesas gerais e assim sucessivamente. E apenas 9,04% se transforma em lucro líquido, certo? Nesse ano. Deixa eu só fazer aqui o ano de 2015, que a gente para, já que tá tão... A chuva tá... Enfim, tá castigando aí. É porque, na verdade, aqui tá trovejando e relampeando bastante, tá chovendo muito também. Aí teve uma queda de energia agora há pouco. Não, tudo bem. Eu vou só encerrar esse raciocínio aqui, a gente para não... Aí eu gravo e posto no Cigar, que é melhor para todo mundo, tá? No ano seguinte, o que eu encontrei aqui? Deixa eu só tirar os negativos aqui.
Pronto, o que está acontecendo aqui, gente? Só deixar duas casas. Pronto. Coloquei vezes 100, né? Isso que estava dando estranho. Agora sim. 40,87 no ano seguinte foi CMV. 40,87 da minha receita eu utilizei só para cobrir o CMV. 22 foram despesas com vendas. Se eu olhar outro relevante aqui, ó. Receitas e despesas financeiras. Pequeno. Imposto de renda representou 4% da minha receita, certo? E 9,42% da minha receita se transformou em lucro líquido, ok? Essa é a ideia. Pessoal, então, tendo em vista o que está acontecendo aí, a gente vai parar por aqui, tá? Para, enfim, para superar essa situação, já que muitos estão falando aí que está ruim. Eu vou gravar as outras resoluções do exercício 2 e 3 e a gente posta no SIGA. Assim fica melhor. O que vocês acham?